no interior de São Paulo, na sexta-feira, porque hoje a Polícia Civil começa a ouvir os responsáveis, o primeiro distrito de polícia lá de Cabreúva começa a ouvir os depoimentos. Hoje estão acontecendo os depoimentos do engenheiro e do técnico de segurança do local. Ainda está ocorrendo agora, começou perto das 10 horas e 30 minutos. E nessa semana também devem ser escutados os sócios e administradores da metalúrgica Textarugos, que são o José Roberto Rocha de Santana e o Arisvaldo Rocha de Santana, aí da mesma família. A explosão da sexta-feira teve um desencontro de informações, muitas coisas foram saindo na imprensa nos últimos dias, então vamos colocar aqui o que a gente tem agora, o que tem de informação consolidada. Foram 3 mortos confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 30 feridos e 10 seguem internados. Nos últimos dias, talvez os nossos ouvintes tenham visto informações de 5 mortos, 10 mortos, outros números que não são esses, porque a própria Prefeitura de Cabreúva soltou que tinham sido 5 pessoas que morreram na ocasião. Mas na verdade foram só 3, perdão aí pelo ato falho, 3 pessoas que morreram, né? Não foram 5, mas 3 pessoas que perderam a vida por conta de erros humanos que poderiam ter sido evitados. Não foi uma explosão ocasional que aconteceu de maneira espontânea. Isso porque a metalúrgica funcionava sem alvará da prefeitura. É impressionante isso, né? Porque toda vez que a gente tem uma tragédia, a gente descobre que não tinha um alvará da prefeitura, que não tinha a VCB dos bombeiros. E a fiscalização para não... Como é que funciona sem alvará, gente? Só depois que acontece a fatalidade, a tragédia, é que aí vai se investigar se tem alvará ou não. Mas durante todo o trabalho, todo o desenvolvimento da empresa, todos os dias do trabalho, enfim, aí constata que não tem alvará ou tem alvará. Sabe para que serve o alvará? Para time de futebol. Que aí no time de futebol, no estádio de futebol, todo ano tem que renovar o alvará. Aí vai o corpo de bombeiros, aí vai a prefeitura. Ali renova, mas essas grandes empresas, toda vez que tem uma tragédia, não tinha alvará. O ônibus, aquele ônibus do Corinthians lá, não tinha permissão. Toda vez não tem. É impressionante. E a fiscalização disso? E a prefeitura já sabia, tanto que multou 2 vezes a empresa, mas é aquilo. Você não pode deixar uma metalúrgica funcionar sem vistoria, com extintor de incêndio em local equivocado. O Ministério do Trabalho passou por lá no sábado, um dia depois da explosão, e constatou de fato tudo isso que a gente já sabe. As condições eram precárias, tudo ali estava errado em caso de uma explosão, então... Tá tudo errado, mas pode trabalhar, viu? Então, vai trabalhando aí, tá errado, mas segue a vida. Que é isso? Funcionários aqui são operários, né? Se acontecer alguma coisa, são operários. É brincadeira, A né? gente sempre lembra do caso da Boate Kiss, que completou 10 anos desde do incêndio ocorrido em 2013, que deixou mais de 300 pessoas mortas, que não houve nenhum mês sequer em que a Boate Kiss teve tudo regularizado. Mas funcionou entre 2009 e 2013, deixou 300 pessoas mortas, e agora, 10 anos depois, a justiça não concluiu o caso. Então as pessoas morreram, a gente não sabe ainda se todo mundo vai conseguir ser indenizado, se as pessoas responsáveis vão ser presas. Esse caso aí continua na mesma questão, a gente vai ter os depoimentos começando hoje, seguindo pela semana, mas, novamente, 3 pessoas morreram. E aí, como é que você indeniza de maneira certa um familiar que perdeu outra pessoa por conta de erros humanos? Aí beleza, tem os sócios lá, talvez eles sejam presos, talvez eles sejam punidos com uma multa, mas você não consegue recuperar 3 vidas que foram perdidas por conta de erros de muitas pessoas. Passou bombeiro, passou prefeitura, passou a SEDESP, passou o Ministério do Trabalho, ninguém fez nada, morreram 3 pessoas. E a gente sabe que isso vai continuar acontecendo em outras empresas, em outros lugares, em outros estados, em outras cidades, e aí vem a gente ficar repercutindo aqui na imprensa nas semanas e nos meses seguintes, e só tem isso, a gente só pode cobrar para que não ocorra novamente, mas a gente sabe que isso vai acontecer. A gente só não sabe quando, em que lugar e quantas pessoas vão morrer. Nesse caso foram 3, já teve 300, e qual vai ser o próximo caso, Felipe Melo? Exatamente. Qual vai ser o próximo caso? A gente espera que não tenha esse próximo caso, que as autoridades consigam ali fiscalizar o mais rápido possível esses locais que não têm a VCB, que não tenham autorização para poder trabalhar. Obrigado, Luiz. Valeu, Felipe. 11h45, vamos atualizar o estado